2023 será o ano onde as inteligências artificiais virão forte. A atuação delas será em tudo e certamente irá mudar nossas vidas e mudar um novo futuro. Este futuro é incerto ainda. Muitas discussões estão rolando. Questões éticas, questões morais, de trabalho, todas estão em pauta. Existem diversos motivos para termos medo. Alguns têm medo da própria inteligência artificial dominar a humanidade. Eu, pelo contrário, acredito seriamente que a humanidade, com o uso da inteligência artificial, pode se destruir. Não pela IA, mas o uso delas por seres humanos sem escrúpulos, a fim de ver o caos em seu próprio benefício. Mas por enquanto, só podemos curtir o aprendizado, as oportunidades e as belezas que podem ser construídas pela junção do homem com a máquina. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Geralmente eu faço um vídeo aqui no canal falando das inteligências artificiais, o uso delas, o benefício que ela pode trazer aos trabalhos, o avanço. Eu acredito que as inteligências artificiais vão trazer muitos benefícios para muitos trabalhos. Claro, irão modificar muitos deles, irão realmente gerar algum certo desemprego. Muitas pessoas irão precisar se adaptar. Muitas coisas estão por vir nesse ano de 2023 e nos próximos anos. Então vamos falar sobre isso, vamos nos aprofundar sobre esse tema. Eu sei que muitas pessoas que assistem meu canal e que assistem outros canais de inteligência artificial já estão por dentro do assunto e muitos daqueles que assistem meu canal não estão. O desenvolvimento de inteligências artificiais não é algo novo, isso já vem de muitos anos, né? A inteligência artificial já foi usada em robôs, em robótica, em mecatrônica, já vem sendo usada em outros dispositivos para o trabalho. A questão agora é que ela está entrando numa nova fase, uma fase onde ela pode se comunicar com o ser humano, onde ela pode executar tarefas digitais ao invés do ser humano realizar a tarefa. E principalmente, existem muitos riscos desse uso e esses riscos ainda não estão controlados. Veja bem, eu vou pautar a minha opinião aqui e as coisas que eu vou falar com base em alguns materiais e algumas coisas que estão aparecendo. Eu vou começar falando aqui sobre o Elon Musk. O Elon Musk ele participou de um podcast, o podcast de Lex Fridman, eu não sei falar o nome dele aqui, isso não importa. Ele participou desse podcast e falou algumas coisas que eu concordo, algumas coisas interessantes que deixou muita gente assustada. Vamos assistir um trechinho bem rápido. O que ele está dizendo aqui, cara, e eu concordo com ele. Ele está dizendo aqui o seguinte: existe sim muito dinheiro que está sendo investido para desenvolvimento de inteligências artificiais. Muitas empresas grandes, de médio porte, muitas startups. As inteligências artificiais estão aí, e as técnicas estão aí, e o investimento nisso é muito alto, porque envolve muita questão financeira. Ela vai ser utilizada para empresas de imagens, empresas de vídeo, empresas de voz, narração, roteiro, filmes, enfim, a inteligência artificial vai sim mudar o mundo do entretenimento, da arte, do trabalho, da internet, vai mudar muita coisa. O que ele está querendo dizer aqui é que existem coisas na humanidade que envolvem risco. Então, ele acredita sim que a inteligência artificial não é um problema para o ser humano, ela não vai trazer grandes riscos, porém, existe sim a possibilidade dessas inteligências artificiais serem utilizadas com má fé, com mau uso. Então ele sabe sim, provavelmente ele sabe. Ele está ali desenvolvendo inteligências artificiais também para robôs da Tesla, para os seus veículos, para a internet, enfim, para um monte de coisa ele está envolvido, para o Twitter. Então ele sabe muito bem que essas ferramentas na mão de pessoas com má intenção pode ser um grande problema. Para piorar, ele está dizendo aqui que os governos não criaram uma forma de regulamentar isso, de controlar isso. Eu sou contra um pouco da interferência do governo em certas coisas, mas aqui é uma questão de segurança. Por exemplo, quando você fala de avião, nós temos aqui no Brasil a ANAC. A ANAC ela faz o controle de toda a segurança do avião com relação aos passageiros. Então, é claro que se tiver alguém com má fé com relação à aviação, ele vai ser punido e dificilmente ele vai conseguir interferir tanto assim
na questão aérea. O mesmo vale para veículos, o mesmo vale para outras áreas que envolvem segurança humana. O que ele está dizendo é que geralmente os governos só reagem após um problema acontecer. E isso é uma verdade absoluta. Quando ele aqui no podcast ele cita o exemplo, por exemplo, do cinto de segurança, que a regulamentação do governo veio muito depois da invenção dele e das empresas, né, já estarem colocando o cinto de segurança nos veículos. Então a questão de obrigatoriedade de existir o cinto de segurança e dos passageiros e do motorista utilizar, houve um hiato aí. E o mesmo vale para a indústria do tabaco e para muitas outras coisas. Ele cita esses exemplos no vídeo aqui no podcast. Os governos de todos os países, eles estão atrasados com relação à inteligência artificial, eles não fazem ideia do que está acontecendo. Eles não estão vendo os riscos que envolvem uma inteligência artificial. Eles não estão estudando essas áreas. E existe muita desinformação nos governos, nas pessoas, em geral. Por quê? Porque não investe em regulamentação, não investe em estudo, não investe nisso. Né? Essa é a opinião do Elon Musk com relação ao assunto. Toda evolução ela acaba se sobrepondo àqueles que não acreditam nela ou que não desejam ela. Faz parte. Aqui eu vou mostrar uma outra questão para vocês. Aqui um GitHub de uma ferramenta chamada Tortoise ou Tartaruga. Eu não sei como pronunciar isso em português exatamente, em inglês exatamente. Mas aqui eu fui no GitHub deles. O que essa ferramenta faz? Qualquer um, você, eu, qualquer pessoa tem acesso a essa ferramenta. Ela modifica voz. Exatamente, é uma inteligência artificial que consegue simular qualquer voz. E não é simular de qualquer jeito, simplesmente ir lá imitar o tom da voz. Não, os tiques, as pausas, a forma da fala, cada ser humano tem a sua. E aqui essa inteligência artificial consegue fazer isso. Ela consegue fazer isso. E aí, tem até um exemplo desse vídeo aqui, e eu vou deixar todos os links aqui que eu vou mostrar para vocês na descrição do meu vídeo. Aqui tem um exemplo desse vídeo aqui, que o apresentador do vídeo aqui, ele cria, é um tutorial de como criar voz. Ele cria a voz do Bill Gates. Essa Tortoise aqui, você digita o texto, ela fala como se fosse a pessoa, com os tiques, com tudo. É uma inteligência artificial maravilhosa que pode ser usada para um monte de coisa, para acelerar processos de criação de vídeo, conteúdos da internet, para a criação de inteligência artificial, para a substituição de um ator no cinema. O ator sofreu um acidente, não pode participar. Tá aqui, já se cria as imagens e se cria a voz. É uma inteligência artificial maravilhosa. Só que, se nós andarmos aqui para baixo, o próprio criador dessa inteligência artificial, ele deixa um texto. Eu li todo esse texto, cara. Eu li tudo aqui de como fazer, de tudo. Eu posso até trazer para o canal, mas no futuro, como fazer essa clonagem de voz. Mas ele coloca algumas considerações éticas aqui. Ele fala aqui, ó, se eu, um funileiro, ele nem é um desenvolvedor. Ele tem sim uma formação, bacharelado de ciências da computação, mas ele é um funileiro. Se é um funileiro que tem um bacharelado em ciência da computação com um computador de $15.000, que para eles nos Estados Unidos não é muito dinheiro, mas é um computador sim, muito potente, mas é um usuário, pode fazer tudo isso, imagina o que grandes corporações não podem fazer com essa... O que eles não conseguiriam fazer? Aqui nós já vamos começar a vincular aqui o que o Elon Musk falou. Imagina se ele, um funileiro, na casa dele, sozinho, criou toda essa ferramenta. Imagina que as grandes corporações que já estão estudando o assunto não podem criar e o que eles não podem fazer com ela. Então aqui nós já temos um ponto de atenção. E não tem ninguém mesmo regulamentando como isso vai funcionar, as questões de segurança, tá? As questões de segurança. E já existe também, e eu vou mostrar aqui um vídeo desse rapaz aqui, ó. Você pode ver que aqui é o rosto do Tom Cruise. É o rosto do Tom Cruise. Ele até começa o vídeo, aqui nós estamos no 7:17, mas ó, olha como ele começa o vídeo. Essa é a verdadeira face dele. Nesse vídeo, ele ensina como utilizar a inteligência artificial para fazer um vídeo fake, um rosto fake. Então aqui no final, nós vemos o resultado aqui, né, dele como o Tom Cruise falando aqui, brincando, tirando um monte de sarro. Vou deixar o link na descrição para vocês assistirem. Mas agora imagina, é uma ferramenta para criar uma face de uma pessoa. Aqui
Com essa ferramenta você consegue clonar a voz dela. E aí, gente, é perigoso ou não é? É muito perigoso. Aqui nós vamos começar a desconfiar de tudo que aparece na internet. Nós vamos começar a desconfiar das pessoas. Nós vamos começar a desconfiar da... Imagina o que as grandes corporações não podem fazer aí para prejudicar a imagem de alguém. Até você provar que focinho de porco não é tomada, como nós dizemos aqui no Brasil, não é? Imagina. Isso porque eu postei apenas duas aqui da indústria do fake, né? Nós sabemos que a indústria do fake news, nós estamos vivendo no Brasil, né? Situações assim, não importa o lado político que você esteja, eu aqui não estou falando de política, mas o que eu estou querendo dizer é que aqui nós já temos uma indústria de fake news sem inteligência artificial, só fazendo fotos e memes e criando os textos para enganar as pessoas. Agora imagina se tiverem vídeos com a voz da pessoa falando, de um político, de um líder falando. Quantas fake news nós não teremos? Agora imagina outras inteligências artificiais aí que podem escrever roteiros, podem modificar textos. Então nós estamos falando aí de um mundo onde a inteligência artificial vai ter seu uso positivo, que vai poder, imagina, criam muitas possibilidades de trabalho, facilita muito o trabalho, mas do outro lado, ela também tem seus lados negativos, éticos e preocupantes, né? Não vai demorar para a gente começar a ver um filme inteiro feito por inteligência artificial, desde as vozes ao rosto dos atores. E o roteiro escrito por inteligência artificial, isso não vai demorar. Animações, vídeos, só para vocês verem, eu, uma pessoa que não tem conhecimento de muitas dessas coisas, estou aprendendo aí por acaso, por hobby, porque eu gosto muito. Esse vídeo, introdução aí que vocês viram de movimento, foi feito por mim ontem, brincando aqui, em questão de minutos eu fiz isso daí. É uma imagem bem simples, mas ali conta uma história de uma mulher adulta, vai retrocedendo a vida dela até ela ser bebê. Então é uma história de retrocesso, mostra a história de uma pessoa. Tá ali, é um vídeo. E eu só digitei o texto do que eu queria. Não é tão simples assim, na verdade é bem complexo ainda. Na inteligência artificial, você digita o texto e aperta o Enter. Não é assim. Você tem que fazer cálculos de transição, de translação, X, eixo Y. Você tem que dizer quantos frames tem. Para cada frame, qual movimento você vai querer. Para cada movimento de frames ali, que você diz que vai querer, você tem que colocar o texto que você quer que apareça naquele momento, a imagem e o tipo da imagem que você quer que apareça. Então não é tão simples. Mas voltando ao assunto, então nós vimos aqui que sim, nós devemos nos preocupar com a inteligência artificial. Não devemos, em primeiro lugar, ignorá-la, como muitas pessoas estão, ignora isso aí não vai dar em nada. Não podemos achar que o grande risco dela é a dominação das máquinas, né, Matrix, né, que o pessoal fala por aí, que é o extremo das coisas. Também não devemos proibir a criação de novas inteligências, porque ela é sim uma evolução e não tem como controlar. Mas sim, devemos discutir o assunto, nós devemos criar regulamentações, procurar segurança, porque existem muitas pessoas aí com má intenção e nós não sabemos o que elas podem fazer. Eu vou continuar com conteúdo de inteligência artificial no meu canal, vou continuar trazendo todas elas, estou com uma lista enorme de coisas para trazer aqui para o canal, mas o uso disso daí não sou eu que faço, são vocês aí desse lado. Desde já, quero agradecer todos os inscritos do canal, eu fico muito feliz de você estar aqui, por você ter clicado aí em se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, por favor, faça isso, se inscreva nesse canal, tem muito conteúdo legal vindo por aí. Eu estou muito feliz e motivado em trazer novos conteúdos, né? Desde tecnologia, a compra de produtos, enfim. Também não deixa de curtir esse vídeo, de comentar aí embaixo as suas opiniões. Fale aí suas opiniões sobre inteligência artificial. Compartilhe aí com seus amigos esse vídeo também. Espero que você tenha entendido o propósito desse vídeo e que eu possa ter de alguma forma tirado algumas dúvidas e trazido mais confusão na sua cabeça. Tá bom? Não fique com medo. A evolução faz parte da vida. Um abraço e até mais.